Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por cima dessa coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Louvado seja Deus. A Bíblia, nessa narrativa aqui, vai falar uma situação que Jacó passou. Jacó era um homem de Deus, né? E em um certo momento ele se viu muito aperreado, muito angustiado, que o irmão dele estava perseguindo ele. Ele achava que o irmão dele ia lá matar ele. E simplesmente ele saiu fugindo da casa do pai dele, porque ele enganou o irmão dele, né? E depois ele saiu fugindo. Jacó não tinha pão, não tinha água, não tinha praticamente nada. Ele foi só com a vida confiando em Deus. E chegou em um certo momento, ele viu a necessidade de Deus agir na vida dele. Ele viu a necessidade de um milagre de Deus para ele conseguir fazer aquele percurso e voltar com saúde, com segurança. E esses versículos que a Bíblia é bem clara em dizer, Jacó fez um voto. E ele sabia que a resposta que ele precisava era só Deus que podia fazer. E ele falou no voto que ele fez: se Deus for comigo nesta viagem, se Ele me guardar. E ele começou a fazer o voto com Deus. E Deus escutou o voto de Jacó. Louvado seja Deus. Jacó fez uma viagem com medo, sem pão, sem água, sem nada. Quando Jacó retorna, ele volta com várias ovelhas, rebanhos de ovelha. Ele volta casado, com 12 filhos, 3 esposas, né, que naquele tempo podia. Jacó volta um homem próspero. Jacó volta uma pessoa abençoada por Deus. E ele viu o que ele pediu para Deus se cumprir. E ele voltou para pagar o seu voto diante de Deus. Que coisa linda, né? Deus ouvindo a oração de um ser humano. Louvado seja Deus. Deus ouvindo a oração de um coração aflito. Que com certeza foi isso que Deus escutou a sua oração. Louvado seja Deus. E o mesmo Deus que agiu na vida desse homem, na vida de Jacó, o Deus que agiu na sua vida. E eu quero dizer para você, para sua família nessa noite, Jacó pediu uma coisa, falou: Senhor, se não me levar em segurança, não deixar faltar pão e nem água, eu vou fazer isso, isso e isso. E Deus fez muito mais do que ele pediu. Deus deu paz, deu segurança, deu água, deu esposa, deu um rebanho gigante. Trouxe ele um homem muito rico. Ele não tinha nem uma cabeça de gado, ele voltou com uma multidão de animais. E é isso que Deus ele vai fazer por você. É isso que Deus ele vai fazer na sua casa, na sua família. Você pediu um milagre da parte de Deus. Mas se prepare, que coisas maravilhosas vão acontecer. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Que o nosso coração só pede uma coisa, mas Deus ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos. E é o que está na Bíblia, é o que está escrito, e é o que eu creio. Louvado seja Deus. Então eu quero agradecer a Deus. Que Deus continue abençoando todos que moram aqui nessa rua. Que essa palavra não serve somente para irmã Maria que está ofertando esse culto a Deus, mas para todos que estão escutando a voz desse microfone. Que Deus alcance você, o que você tem pedido a Deus no seu coração, no íntimo, que só Deus conhece. Deus está te ouvindo, Deus está realizando milagres. Deus vai fazer você testemunhar, você contar, chorar de alegria, assim como aconteceu na vida de Jacó. Que Deus lhe abençoe nessa noite, em nome de Jesus.